E aí continua, versículo 15. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. As pessoas ao redor de Saul enxergaram como ele estava. Às vezes a gente está tão mal que até as pessoas estão reparando: o que aconteceu? Como é que está a sua cara? Como é que está a sua vida? Versículo 16: que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Olha que interessante isso aqui. Olha a solução encontrada na época, né? A crença deles aqui, na música, na harpa. Alguns acham que a harpa era um instrumento santo, mas era um instrumento da época. A gente poderia ser a guitarra não é do diabo, rock and roll, a bateria, é tudo criação de Deus, ok, gente? E qual a solução que eles procuram? Procure um músico que toque. Quem faz musicoterapia, olha quem inventou, a gente estava falando de musicoterapia, olha quem inventou a musicoterapia, já está há muito tempo. É interessante isso, por exemplo, a música no culto. Nós começamos o culto aqui como? Adorando, cantando. Às vezes você não aproveita a música, aí vai de cada um, né? Mas de fato, né, a gente vê aqui a utilização da música, mas claro, não era só a música, a gente tem que ser sincero com o texto. Olha no versículo 18, 1 Samuel 16, 18. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar, fazer com qualidade, dentro do seu melhor. Ele é um guerreiro valente, a qualidade militar da época era muito importante. Ele sabe falar bem e tem boa aparência. Como assim? Porque ele seria um companheiro do rei. Você imagina um companheiro do rei, o rei começa a conversar, ele fica lá: ai, eu tenho medo de falar, não quero falar nada. Então ele sabia falar. Ele seria ali a companhia do rei, e o mais importante, e o Senhor está com ele. Então não era só a ferramenta de Davi, era a presença de Deus em Davi. E aqui que está o segredo: não importa o que você faça, não importa o ministério, não importa a atividade, porque todos os ministérios são importantes no corpo de Cristo. O que importa é se eu estou levando a presença de Deus através do que eu estou fazendo. Vamos continuar. Só que isso foi uma solução passageira. Ele sentia melhor enquanto Davi tocava ali, mas logo depois voltavam os ocorridos. Não é interessante? Então, agia ali. E aí eu aplico também para isso, que eu acho que muitas vezes a gente está vivendo dessa forma como Saul, sem a presença de Deus, sem consertar o que precisa, sem retomar a vida espiritual. E aí a gente fica dando alguns paliativos. De vez em quando você está muito mal. Ai, eu vou na igreja hoje. Ai, que bênção. Aí volta, esquece Deus, esquece tudo e vive atormentado de novo. Aí depois, quando não tá, já está quase caindo morto, aí eu preciso ir na igreja hoje, esse mês. Não queira para a sua vida. Amém, gente? A falta da presença de Deus. Eu vou falar o que tem que falar, o que você vai fazer com a palavra de Deus é a sua parte, amém? Segundo lugar, eu comecei de trás para frente, né? Porque eu queria mostrar isso mesmo. O que gerou então essa falta da presença de Deus? Vamos voltar agora no capítulo 13, a desobediência de Saul. A desobediência, capítulo 13, versículo 8 a 10. Versículo 8 diz assim: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. 9. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Não queira para a sua vida a falta da presença de Deus, não queira para a sua vida a desobediência. Por mais humanos e falhos que nós somos, lutemos contra esse negócio. Olha o que Saul faz aqui. Samuel demorou, dentro do estipulado por ele ali dos 7 dias, para encontrar com ele. Saul então se resolve, ele se coloca na função de profeta. Já que Samuel não vem, eu vou dar um jeito aqui, porque ele é o profeta, eu sou o rei.
A gente tem que entender o Antigo Testamento, um reino teocrático. Deus era o rei, o profeta, falando assim de forma bem rápida, o profeta era esse porta-voz de Deus. E aí quando o povo escolhe um rei, assim como nas outras nações, Deus levanta o rei, mas o rei andava ali em sintonia com o profeta. E eram funções completamente distintas. Só Jesus que veio, né, e assumiu todas essas funções. O sacerdote, o profeta e o rei. Aí agora, Samuel demorou, talvez até testando a obediência dele. Saul vai lá e faz a função do profeta. E isso é interessante. Parece até um musical, a Ita e a Bruna aqui falando na frente. Então Deus te chamou? Não, não foi Deus, não foi eu mesmo que me chamei, né? É aquele negócio, ele se chamou como profeta. A gente não sabe subir para a cabeça o que aconteceu com Saul, que começou tudo bem, gente, que tinha uma história fantástica, como a gente vai ver na outra parte. Por que ele começou a praticar tanta desobediência? Aí no versículo 10, quando terminou de oferecer o sacrifício que é o profeta que deveria fazer, Samuel chegou, e você acha que Saul sentiu alguma coisa? Não, Saul foi lá saudá-lo como se fosse tudo normal. Não tinha nem um pingo de orientação espiritual na vida dele. Tudo normal. Está tudo bem? Tudo bem. Não fez nada de errado, não. Tudo certo. Aí o versículo 13, disse Samuel, você agiu como tolo. E aqui entenda o tolo, não no nosso português, mas no sentido bíblico de algo moral e espiritual. Uma pessoa sem nenhuma compreensão espiritual. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Veja bem que Samuel está falando aqui para Saul, o seu Deus, correto? Guarda isso. Deu a você, e se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado, aquilo que acontece com Davi, para sempre o seu reinado sobre Israel. Versículo 14, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Está claro ou não está no texto? Por desobediência ele perde o reino que seria para sempre. Aquilo que acontece com Davi. Ele tinha tudo para dar certo. Quando eu olho a história, ele tinha até mais perfil que Davi. Mais habilidade que Davi.